Terça-feira, o número do verbete é 3.658, ele tem 7 páginas, 49 elogias e 14 máximos. O título do verbete é Técnica Conscienciográfica, a especialidade Conscienciografologia. Quem redigiu o verbete é a verbetógrafa veterana, a professora Tatiana Lopes. A professora Tatiana é graduada em Biblioteconomia, pós-graduada em Gestão Pública. Ela é natural de Uberaba, em Minas Gerais, é voluntária da Conscienciologia desde 2002, é docente de Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2014 e ela é autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, que foi lançado em 2015. O livro é esse aqui. Pra cá. Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. Esse mesmo. Então, vamos aqui à definição. A técnica conscienciográfica é o procedimento ou recurso aplicado no exercício da escrita conscienciológica de artigos, verbetes, livros ou tratados, fundamentada no paradigma consciencial tarístico. Agora, na pensenologia. O holopensene pessoal da conscienciografologia, o holopensene da produção conscienciográfica técnica, o holopensene da otimização gesconográfica, os grafopensenes interassistenciais, os tecnopensenes, os paratecnopensenes, os praxipensenes, os qualipensenes, os heurísticopensenes, os lúcidopensenes, os cognopensenes, os neopensenes, os ortopensenes e, no final, o empenho pelo carregamento da autopensenização no PEN. Agora, na fatologia. O estudo da tecnologia conscienciográfica, a sistematização inteligente dos procedimentos conscienciográficos, a meta-escrita, o ato de escrever de modo técnico, a alfabetização grafotécnica prioritária, a autoexperimentação da conscienciografia técnica, a otimização dos procedimentos gesconográficos, a desdramatização da escrita conscienciológica, o destemor no uso de grafotécnicas conscienciológicas, a predisposição pessoal em desenvolver a conscienciografia técnica, sendo mais relevante se comparada à habilidade inata para a escrita, a inteligência conscienciográfica. Nós lemos aqui só algumas linhas, né? A fatologia tem mais de 20 linhas, está bem extensa. Então, agora na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o autodesassédio mental somático possibilitado pela aplicação da tecnicidade conscienciográfica, a autossustentabilidade energética no labor intelectivo, a influência da paragenética na recuperação da habilidade da escrita desenvolvida em retrovidas, o amparo de função técnico especializado em conscienciografia, a afinidade com o amparo extrafísico de função, conquistada e mantida pelo uso dos métodos conscienciográficos. Depois aqui na argumentologia nós temos o item grafotécnicas.
onde estão listadas aí 67 técnicas otimizadoras. Há uma listagem também bem extensa, com bastante informação aí. Depois, na remissiologia, nós destacamos conscienciografia, desassombro paratecnológico, grafofilia, ortografo-pensenidade, prioridade da escrita, redação interassistencial e síndrome da inércia grafopensênica. Também na remissiologia tem 15 itens, aí nós lemos só alguns. Agora, na frase enfática, a tecnologia conscienciográfica possibilita o enfrentamento dos empreendimentos mentais somáticos, com persistência e continuismo, superando os gargalos até alcançar o completismo. Questionologia. Você, leitor ou leitora, já empregou técnicas conscienciográficas nas escritas tarísticas pessoais? Quais os resultados evolutivos alcançados até o momento? A bibliografia específica aí tem 5 referências. Agora, a mega-análise, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Então, são 20 palavras do verbete que marcam, são marcantes no verbete, se destacam no verbete. Então, vamos a elas. Estilística, tecnicidade, comunicação, pragmatismo, neoverpons, meta-escrita, redaciologia, grafotécnica, procedimento, sistematização, neotecnologias, tecnopensenes, lucidopensenes, desdramatização, conscienciografia, cognopensenidade, enciclopediologia, grafogesconologia, mentalsomatologia e conscienciografologia. Então, antes de nós partirmos aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre faz, né, aquele tradicional convite para que o verbetógrafo fale sobre assim, a escrita desse verbete. Boa tarde a todos. Eu tenho procurado assim, escrever e pensar sobre a escrita conscienciológica, praticar também, né, a escrita conscienciológica, e eu senti a necessidade assim, de entender mais sobre as técnicas que a gente utiliza na conscienciologia, as técnicas de escrita que existem na conscienciologia e já estão mapeadas, muitas já foram mapeadas por verbetógrafos, pelo professor Valdo. Eu senti falta de colocar essa informação em um único lugar, assim, né, que as pessoas pudessem consultar e principalmente verificar assim, a quantidade de técnicas que a gente tem disponível, que, assim, o que acaba com as nossas desculpas para a gente não produzir, né, na escrita. E eu achei até sincrônico, né, que na revista Scriptor, que saiu recentemente, em janeiro, é uma revista publicada pela Unescom, tem uma seção de grafotécnicas. Então, assim, foi uma sincronicidade, o verbete foi escrito no ano passado. Então, assim, a própria escrita do verbete me impactou muito quando eu verifiquei a quantidade de técnicas que a gente possui com relação à escrita. E a responsabilidade, né, da gente utilizar essa escrita, essas técnicas, para a gente produzir cada vez mais, com maior qualidade. Então, assim, para mim, aumentou a minha responsabilidade. Bom, nós vamos aqui ler as perguntas dos teletertulianos, mas todos vocês que estão aqui presentes, a hora que quiserem perguntar, é só levantar a mão, não tem problema interromper. Então, nosso teletertuliano de Curitiba, o nosso assíduo primeiro, né, sempre a fazer perguntas, professora Tatiana, em Pensenologia, página 31, segunda linha, a inserção no holopensene da otimização gesconográfica tem como vantagens o automatismo da linearidade pensênica e o automatismo na escrita? Esse automatismo, né, a gente pode dizer assim, que a utilização das técnicas com o tempo, elas passam a ser naturais, né? A gente faz elas assim, é igual quando a pessoa começa a digitar, né? Quando você começa a aprender a digitar, você tem que fazer todo um exercício, mas aos poucos aquilo se torna automático, né? Até as 2 pensatas que eu coloquei aí do professor Valdo, na ortopensatologia é sobre isso, né? Nessa linha, né?
A primeira, a autoradologia. A consigna autora veterana, já possuindo técnicas redacionais e estilísticas automáticas, apresenta tal linearidade e fluidez, a ponto de nem perceber que as aplicam constantemente durante a produção intelectual grafo-pensênica. E a outra é similar à digitação, quando a pessoa não mais pensa em qual tecla está clicando, as técnicas de escrita adotadas pela consciência experiente já tornam-se íncitas e automáticas no momento da produção textual redacional. E é isso que a gente percebe. E, inclusive, assim, isso que eu me autoconscientizei quando eu escrevi o verbete, né, que eu estava utilizando várias das técnicas que existem na conscienciologia de forma automática, mas assim, eu nunca tinha pensado sobre essas técnicas, né? E a gente já utiliza isso de forma automática. Então, na verdade, com esse verbete, a minha ideia é da gente aumentar essa autoconscientização. Olha, eu estou usando essa técnica agora. Acho que muita gente nem sabia que existia tanta técnica Tanta também, técnica, né? Agora, em fatologia, na página 31, na segunda linha, poderia explicar melhor sobre a meta-escrita? Então, a meta-escrita é o que a gente propõe nesse verbete, é a gente refletir, a gente pensar, estudar sobre a escrita, né? Sobre o ato de escrever. Então, sempre quando tem o prefixo meta, é estudar sobre aquilo, é refletir sobre aquilo que vem antes da meta, né? E essa é a proposta do verbete, a gente pensar e refletir sobre a escrita. Agora, ainda na fatologia, na página 31, final da quinta linha. Por que se considera a predisposição pessoal em desenvolver a conscienciografia técnica sendo mais relevante se comparada à habilidade inata para a escrita? Essa aqui eu vejo assim, que é um dos meus principais objetivos, quando eu escrevi esse verbete, é passar essa ideia, assim, que as técnicas conscienciográficas de escrita, elas otimizam tanto a produção escrita que mesmo aquela pessoa que não tem uma habilidade inata para escrever, consegue utilizar e consegue produzir, né? Eu não considero que eu tenho uma habilidade inata para escrita, mas eu vejo que eu só consigo produzir na quantidade que eu produzo porque eu utilizo essas técnicas. Se não houvessem essas técnicas, eu tenho certeza que eu não conseguiria produzir na quantidade que eu produzo. Então, eu vejo assim, que o interesse pessoal da pessoa em aprender e utilizar e treinar essas técnicas é mais relevante do que aquela pessoa que tem habilidade. Porque, assim, às vezes a gente até vê várias pessoas que têm facilidade com escrita, mas por não utilizar essas técnicas, a pessoa não tem uma produtividade alta, não tem uma constância na produtividade na escrita. Então, assim, só a habilidade escrita muitas vezes não resolve o problema. Também a gente está falando de escrita conscienciológica. Conscienciológica, né? Então, é isso que faz a diferença. Lucimara, você queria perguntar? Oi, Tati, tudo bem? Primeiramente, tudo. Parabéns pelo verbete. Obrigada, Lucimara. E na página 35, me interessou ali uma técnica, se você puder explicar, fazendo favor, que é a técnica da agenda de autopensionização. Qual que é o número? É o número 5. Número 5, tá. Técnica da agenda da alfabetização. Isso. Eu fiz uma colinha, gente, porque são 67 técnicas, né? Esse é um verbete do professor Valdo, chama Agenda, né, da autopensionização. Aí eu vou ler a definição aqui, ó. Listagem técnica de autopensenes em busca de neopensenes ou verdades relativas de ponta, dentro da linha de pesquisa heurística para a consecução da proex da consciência lúcida, a ser usada no aproveitamento útil daqueles momentos livres de obrigações ou de espera de algum compromisso próximo, evitando deste modo jogar conversa fora, perder tempo e autopensenidade. Então, assim, aquela listinha de pensenes que você vai utilizar quando você não tiver nada para fazer, ou quando você tiver que ficar lá esperando o atendimento do médico, esperando o atendimento do dentista, você fica lá, você já sabe sobre o que você vai refletir, né? Você já tem registrado sobre o que eu quero refletir. Né? Se a pessoa já tem o hábito da escrita, ela pode refletir sobre aquele tema que ela está escrevendo. E se ela ainda não tem o hábito da escrita, agendar sobre o que eu quero pensar. Então, assim, geralmente, pensamentos úteis, né? Pensamentos homeostáticos. Então, você vai escolher antecipadamente sobre o que você vai pensar. Você pode registrar na sua agenda pessoal
os temas que você quer refletir. E aí você vai aproveitar aquelas janelas, né, aquele tempo que você teria que ficar ali esperando à toa, você vai usar esse tempo para fazer a autorreflexão. E para ter ideias, aí você faz anotações sobre as ideias que você teve naquele momento. Ah, entendi. Obrigada. Na página 32, parafatologia, seria a segunda linha de baixo para cima, afinidade com amparo extrafísico de função conquistada e mantida pelo uso dos métodos conscienciográficos. Podia dar uma geral, por favor? Isso aqui o que a gente percebe é o seguinte: as técnicas conscienciográficas, elas são muito autodesassediadoras, né? Em primeiro lugar, elas são autodesassediadoras, igual essa que a gente leu agora, né? Da agenda da autopensinização. É uma técnica de higiene consciencial e é uma técnica também de autorreflexão. Então, isso tudo promove primeiro um autodesassédio. E como você vai usar aquelas técnicas para produzir material que vai ajudar outras pessoas, isso te predispõe a ter amparo extrafísico, né? Ela nos aproxima do amparo extrafísico, porque toda técnica conscienciográfica visa a grafoassistência, né? Agora, dentro disso, talvez seria recomendável a pessoa ela se abrir ao amparo, né? Ela se abrir ao amparo e escrevendo aberto ao amparo, sei lá, e não ficar presa. Às vezes a pessoa fica presa e não consegue, trava a escrita, mas nesse caso, se ela se solta, ela vai ter um amparo maior, sei lá. Sim, e tem algumas técnicas que são deliberadamente de contato com o amparo, né? Tem a técnica lá das 3 cadeiras, que é uma das que eu acho mais interessantes. Deixa eu ver qual que é o número dela aqui, na página 35, 41. Então, a 41, né, que é a técnica das 3 cadeiras. Essa é uma técnica que o professor Valdo descreve no DAC, né, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Que é o que? A pessoa vai primeiro sentar numa poltrona, ela vai relaxar, e procurar se predispor a ter um contato com os amparadores. E ali naquele momento ela vai começar a refletir sobre aquele tema que ela pretende escrever. Então ela vai fazer captação de ideias extrafísicas, os amparadores naquele momento podem aproveitar para dar um direcionamento na pesquisa que ela tem, quer dizer, a linha ideativa ou algum ajuste, às vezes vem alguma ideia. Inclusive assim, por exemplo, o escopo central do tema que você vai escrever, às vezes pode vir um anel verpon, né, algo que você nem tinha pensado referente àquele assunto. Aí depois você vai passar para a segunda cadeira, né, você vai sentar numa cadeira com uma mesa e você vai passar para o papel todas aquelas ideias que você teve. Você vai passar no papel usando só uma folha, um lado da folha, não usa o outro, né? Escrevendo livremente. E aí depois você vai pegar aquele material que você escreveu e vai passar para o computador. É a terceira cadeira, né? A cadeira lá do computador. Então você vai passar aquilo que você registrou, você vai passar para o computador. Aí você vai começar a sistematizar aquilo num texto, né? Então essa seria a técnica das 3 cadeiras, que é uma técnica de contato maior com o amparo, né, com o amparo de escrita. Tá, porque eu vejo aqui, até conversei hoje com uma pessoa que tem algum problema, que não consegue escrever muito bem, sem falar nome do ninguém. Sim. Mas aí eu estou vendo que a pessoa tem que se soltar. Quando escrevi o livro que deu certo, eu me soltei e fui escrevendo. Parece que uma das técnicas que existem, por exemplo, para a pessoa se soltar é o self-brainstorm, que é o que? A pessoa sentar e escrever tudo que vem na mente dela sobre aquele tema, sem nenhum tipo de autorrepressão. Então, assim, ela não vai ficar analisando se aquela ideia é válida, se não é válida, se vale a pena colocar no texto, se não vale. Ela vai colocar livremente tudo que vem à mente dela, tudo que ela sabe, tudo que ela gostaria de falar para o leitor sobre aquele assunto.
depois é que ela vai sistematizar isso numa forma de texto, né? Porque assim, se a pessoa já quiser direto ir por uma forma de texto, às vezes realmente se ela não tem a prática, aquilo trava. Tatiana, Sim. boa tarde. Esse verbete está incrível. Continuando com fotologia, na página 32, 10ª linha, pode falar sobre a ultrapassagem dos gargalos conscienciográficos, por favor? Então, as técnicas conscienciográficas, elas foram criadas para isso, né? Elas existem para isso, para nos ajudar a superar os gargalos conscienciográficos. Então, assim, cada um vai ter um gargalo, né? Então, tem aquela pessoa que tem dispersão consciencial, tem aquela outra pessoa que tem uma rotina muito atribulada e aí ela não consegue se desligar dos problemas do dia a dia para poder escrever. Tem aquela outra pessoa que às vezes está com algum problema emocional mal resolvido, aquilo ocupa o espaço mental dela o tempo todo. Então, assim, cada pessoa vai ter que fazer uma autopesquisa até chegar no autodiagnóstico. No meu caso, qual que é o travão que eu tenho na escrita? O que me trava exatamente para escrever? E aí a pessoa vai buscar técnicas para superar aquilo. Tem gente que às vezes vai precisar até de ajuda profissional, né? Vai precisar de uma consciencioterapia, ou vai precisar às vezes de uma terapia convencional, dependendo do caso. Tem gente que às vezes tem dificuldade com o português, então ela vai precisar de uma pessoa que ajude ela com essa questão do português. Então, assim, a pessoa cada pessoa vai ter que identificar quais são os seus gargalos. E aí a gente vai, aos poucos, procurando superar esses gargalos. Porque, gente, sempre vai ter algum gargalo que a gente ainda não superou. Por mais que a gente escreva, sempre tem alguma coisa que a gente precisa aprimorar. Se a gente começa a ver a escrita como um processo de desenvolvimento, a gente desdramatiza. Porque senão fica parecendo assim, que umas pessoas escrevem porque já têm o dom, né, já nasceram com essa habilidade, e outros não têm. E não é assim. Né? Qualquer pessoa predisposta, interessada, pode desenvolver a escrita. Obrigada. Tati, aqui na página 32, na última linha da fatologia, você fala do autor holocármico inaugurando a grafopensinidade evoluída e abrindo caminho para futuros autores pré-pés. Fala um pouco dessa abertura de caminho. Isso daqui eu estou me referindo ao professor Valdo, né, Vieira? Quando ele criou, por exemplo, a chapa verbetográfica, né, que qualquer pessoa predisposta, interessada, consegue utilizar essa ferramenta, que é uma das mais avançadas que eu conheço na conscienciologia. Ele fez isso, né? Ele inaugurou a grafopensinidade evoluída e abriu caminho para nós, futuros autores predispertos. Então, porque um primeiro passo é quando você dá o exemplo, né? Isso já abre um caminho, que a gente Sim, diz assim, claro. Você escreveu, então eu consigo também. Uhum. Então, o segundo passo nessa abertura de caminho seria criar uma técnica, como você, por exemplo, você traz várias técnicas, dar o modo como você fez aqui. E isso que eu achei interessante estudando essas técnicas conscienciográficas, da descrição detalhada e minuciosa que o professor Valdo fez de todas as técnicas que ele utiliza na escrita. Então, você tem, por exemplo, lá no Léxico de Ortopensatas. Ele na introdução do Léxico de Ortopensatas, ele coloca 200 técnicas que ele utilizou para escrever as pensatas. Então, assim, é uma minuciosidade, ou seja, ele está mostrando para a gente como fazer aquilo, como escrever. Né? Então, assim, isso mostra que ele é um autor holocármico, porque assim, ele não tem só o objetivo de ir lá escrever. É isso que você falou. Ele também quer ensinar o como escrever, né? Que outras pessoas possam fazer o mesmo. E a enciclopédia é um exemplo disso, né? Nós temos mais de 500 verbetógrafos, nós temos verbetógrafos de 11 anos defendendo verbete, então assim, é uma técnica factível, né? E ao mesmo tempo é super sofisticado. Estou pensando aqui que esse é o diferencial da conscienciologia, né? Você transformar a sua vivência em técnica para as pessoas vivenciarem aquilo também. Porque não é só esclarecer no sentido de trazer tudo pronto já, a pessoa lê, mas ela não vivencia, não sabe vivenciar aquilo, né?
A técnica é bem assistencial. Obrigada. Tati, então, mais uma vez, parabéns. Nessa mesma discussão, acho que você colocou ali na segunda linha da fatologia, na página 31, a questão da meta-escrita, que eu acho que é mais deve ver se é isso que você estava querendo dizer com essa meta-escrita, né? Que o autor, ele ao mesmo tempo que ele escreve, ele presta atenção de como ele escreve, seria isso? Seria ele verificar assim, quais as técnicas que eu utilizo para escrever, né? Como que eu escrevo. E é interessante porque nessa listagem de 67 itens, não tem só técnicas do professor Valdo, tem várias técnicas da Adriana Lopes, tem técnica da Lilian Zolê, tem técnica da Eliana Manfroy, da Dulce Dal. Então, assim, vários autores que colocaram no papel as técnicas que eles utilizam. Então, assim, qualquer pessoa, quando começa a escrever de forma mais, vamos dizer assim, mais contundente, começa a escrever mais, aos poucos ele vai criando o seu modo de escrever. E ele pode passar para outras pessoas como que ele faz isso, né? E o ideal é fazer isso, né? Ele vai observar e descrever exatamente como ele fez. Como que ele fez. Mas ele, no início, pelo que eu entendi, ele não fica preocupado com isso. Não. Né? Ele vai escrevendo. Vai escrevendo. Depois é que ele descobre a técnica que ele por isso que depois utilizou. que você começa a refletir, mas como que eu faço isso? Como que eu faço para... por exemplo, tem lá uma técnica da Adriana Lopes que é sobre infopesquisa, né? Ela fazia... Nas pesquisas dela, ela tinha lá o jeito dela fazer pesquisa na internet. Aí ela falou, gente, eu posso passar a técnica que eu utilizo para outras pessoas, para que outras pessoas possam utilizar também. Então, assim, é você refletir depois que você fez, né, depois que você já usa aquela técnica há algum tempo, você refletir sobre como você faz aquilo e descrever aquilo de forma técnica para que outras pessoas possam utilizá-la também. E lembrar, assim, que você coloca, né, da questão dos amparadores, né, que devem ter paratécnicas, né, a partir da parapreceptoria, né, que ajudam a pessoa. E às vezes ela vai achar que é dela, mas não é. Na verdade, ela está descobrindo ali também alguma coisa extrafísica. Sim, uma inspiração, né, extrafísica pode ocorrer, né? Uma inspiração extrafísica de técnica sobre escrita, você fala. Ô, Tati, mas dentro disso, então, a gente pode falar que a pessoa que está assediada e consegue, autoassediada e não consegue escrever, que a gente vê muito o pessoal falando, não consigo sentar, não consigo escrever. A gente pode generalizar falando que essa pessoa não encontrou uma técnica, ou o caminho, ou o jeito dela fazer isso? Eu acho que é mais do que isso. Assim, eu acho que a pessoa não parou para refletir sobre o que está travando ela na escrita. Porque, assim, às vezes o que está travando ela na escrita é legítimo. Por exemplo, se a pessoa está com um problema lá psicológico mais sério, é óbvio que ela não vai conseguir sentar e escrever. Mas aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar se a meta dela é escrever, né? Se o objetivo dela é resolver a questão da escrita. Ela vai tentar resolver primeiro aquele problema emocional que está ocupando, por exemplo, o espaço mental, entendeu? Aquilo está dominando a pensanidade dela. Então, a prioridade dela não é a escrita, a prioridade dela é resolver aquele problema emocional. Aí, uma vez resolvido aquele problema emocional, aquela solução, inclusive, pode ser um tema de escrita, né? E motivar ela para escrever, porque, assim, como ela superou o problema, ela vai... há uma tendência de a gente querer ajudar outras pessoas a superarem também. Então, assim, eu vejo assim que o mais importante é a pessoa fazer o autodiagnóstico, né? Não ficar só, não, eu tenho dificuldade para escrita, ok, mas qual é exatamente a sua dificuldade? E o que você está fazendo para resolver isso? Você fala que não tem desculpas para o marasmo, né? Algo assim, você fala para o marasmo intelectivo, autoral. Mas como que você vê isso? Não tem épocas da vida da pessoa que tem um recesso, momentos? Como que é isso? Mas assim, por isso que a pessoa tem que ter claro qual que é a prioridade dela naquele momento. Então, assim, a pessoa tem que verificar qual que é o momento de vida, qual que é a prioridade do momento. Vou dar um exemplo. A pessoa acabou de chegar em Foz do Iguaçu, ela não vive de renda, não é aposentada. Qual que é a mega prioridade dela? Arrumar um emprego, não é sentar e escrever, né? Então, assim, a gente tem que verificar, por isso que a gente precisa fazer reflexão o tempo todo, para eu saber, assim, qual é o meu momento evolutivo e qual que é a prioridade do momento.
No caso que eu vejo do marasmo, é aquele caso que a pessoa está com a vida praticamente toda resolvida, as coisas já estão encaminhadas, ela já está com uma certa idade, né, já tem, vamos dizer assim, uma bagagem, já tem muito tempo de conscienciologia, já caminhou bastante, já tem muita vivência, e não passa isso adiante, assim, por que ela não passa isso adiante, entendeu? Aí a pessoa deveria refletir, assim, provavelmente não é por causa do momento de vida dela, aí ela tem que verificar se é uma questão mais profunda intraconsciencial. Às vezes é por falta de interesse, aquilo não é um valor para a pessoa, pode ser o caso, entendeu? Se aquilo não é um valor para a pessoa, ela não vai investir na escrita, mas aí o que ela precisa se perguntar é, por que não é um valor para ela dividir ou ajudar outras pessoas a chegar no patamar que ela chegou? Né? Se ela andou, né, nesse tempo aí de conscienciologia, ela andou, ela se desenvolveu, por que ela não quer passar para os outros esse know-how? Né? Tatiana, outra Sim. vez. Página 33, em numerologia. São 3. Terceira linha, o macete conscienciográfico, ferramenta conscienciográfica. Desculpa, onde que você está? Na 33? Página 33, em numerologia. Tá. Terceira linha, o macete conscienciográfico, a ferramenta conscienciográfica, e lá na última linha, ampliação da produtividade conscienciográfica. Então, aí na enumerologia, eu fiz 3 enumerologias, né? Na primeira eu coloquei os tipos de tecnologia que existem, que estão diretamente relacionadas à escrita. Depois eu coloquei aí, ó, como se fossem sinônimos de técnica, né? Então, a metodologia, o macete, quer dizer, qual que é o macete que o professor Valdo usa para fazer pensata? Ele coloca lá na introdução do léxico de ortopensatas 200 macetes que ele usa para fazer. Quer dizer, qual que é o clique que ele usa para poder conseguir produzir aquelas escritas. Então, assim, seriam sinônimos de técnica, né? O macete, a ferramenta, o instrumental. E aí, na última enumerologia, eu coloco os efeitos. Para que serve a técnica? Para que a gente utiliza a técnica conscienciográfica? Né? Para aprimorar a expressão conscienciográfica, para valorizar a qualidade e assim por diante. E para ampliar a produtividade. A técnica conscienciográfica, eu acho que uma das principais funções dela é a gente produzir mais, e com mais qualidade, óbvio, né? A gente produzir mais com mais qualidade. Tati, Sim. Explica, por favor, a técnica 8, técnica da caloria intelectual. Então, esse é um verbete da Eliana Manfroy. Aí a definição é o seguinte, é a nutrição mental somática necessária à consciência lúcida para alimentar, abastecer, sustentar e engordar a bagagem intelectiva pessoal, favorecendo a criatividade, as neoideias e a produtividade disconológica. Então, assim, você vai ampliar o seu conhecimento. Você já tem o seu conhecimento que você acumulou até esse momento. Você vai aumentar esse conhecimento através da caloria intelectual. Então, você vai ver filmes, você vai conversar com as pessoas, você vai ler revistas, ler livros, participar de debates, verbetes, ou seja, tudo aquilo que vai engordar o seu conhecimento para poder escrever mais, né? Ter mais associação de ideias, para ampliar a sua criatividade, ok? Então, continuando aqui, ainda o nosso teletertuliano de Curitiba, em Fatologia, página 32, mais ou menos você já respondeu, mas no final da 5ª linha, como surgem e como podemos eliminar os bloqueios e desbloqueios relativos à escrita? A primeira é a pessoa fazer autopesquisa, né? Então, a pessoa verificar assim, quando eu me propus a escrever um verbete, um artigo ou um livro, quais são os meus bloqueios? O que me trava? O que não deixa eu terminar aquele texto? Às vezes a pessoa não consegue nem começar, né? Mas, comecei, mas não consigo dar continuidade. Não consigo terminar aquela obra, ou aquele verbete, ou aquele texto. Por que eu não estou conseguindo? O que está me travando? É o processo emocional?
É porque eu não entendo as técnicas conscienciográficas? É porque eu preciso aprimorar? Eu não entendo como que é, por exemplo, as técnicas da enciclopédia. A pessoa se propõe a escrever um verbete. Eu não entendo como é que são as técnicas aqui da enciclopédia. E aí vai buscar uma solução. Uma solução, por exemplo, para a gente aprender a escrever verbete. Tem o manual de verbetografia, mas tem o curso, né, o programa de verbetografia, que você vai aprender passo a passo como fazer um verbete. Então, assim, utilizar os recursos que existem para resolver o seu bloqueio, o seu travão. Mas é importante a pessoa fazer autopesquisa para saber aonde que pega. O que está pegando? Qual que é a dificuldade? Porque senão fica generalizado, eu não consigo escrever. Tá, mas por que você não consegue escrever? Agora, a pergunta de Niterói, também uma assídua teletertuliana, é a Érica. Ela pergunta assim, a verbetógrafa, em efeitologia, na página 33, final da terceira linha, o efeito cascata dos hábitos autorais saudáveis. Se você mantém o hábito da escrita, e aí eu escrevi um verbete chamado Continuismo Conscienciográfico, né, que eu listo lá 15 hábitos que a pessoa pode... 15 hábitos saudáveis, né, para a pessoa praticar no dia a dia, que vão ajudar ela a ter um continuismo conscienciográfico. E as técnicas conscienciográficas, elas ajudam nisso, a você otimizar o processo de escrita, criar uma rotina, né, para você escrever, você está sempre escrevendo alguma coisa, você está sempre produzindo. Então, assim, isso é um efeito cascata, ou seja, ele produz continuamente, né? A cascata, ela sempre está caindo, né? Faça chuva, ela está lá. Então, você faça chuva, faça sol, você está lá sempre produzindo. E depois ela pergunta ainda na efeitologia, na quarta linha, o efeito desassediador do mergulho rotineiro na escrita. Isso aqui eu percebo, assim, uma higiene consciencial que a escrita proporciona, né? Eu brinco assim, costumo brincar que eu escrevo não porque eu gosto, mas porque eu preciso. A escrita me ajuda a manter uma higiene consciencial, me ajuda a me manter desassediada, me ajuda a manter um contato com os amparadores, né? Me ajuda a fazer assistência. Isso tudo promove um desassédio, né? Você se mantém mais desassediado se você tem uma produtividade na escrita contínua, diária. Eu queria aproveitar e dar os parabéns para a Érica e também para o Carlos, os dois são de Niterói, né? Eles eram de Piranguinho, Minas Gerais, e se mudaram para Niterói. Eles foram muito bem na prova de Conscienciologia, eles ficaram entre os primeiros Parabéns. Colocados. Então isso mostra que eles estão estudando bastante. Então agora, pergunta de São José, em Santa Catarina. Professora Tatiana, Fatologia, página 32, quarta linha. O que significa o calculismo cosmoético no autorado? O calculismo cosmoético é você fazer as coisas de caso pensado, né? Você vai deliberadamente tomar certas atitudes, e no caso, de forma cosmoética, é óbvio, né? Visando a evolução, a sua e das demais pessoas. E aqui a gente está aplicando esse calculismo cosmoético no autorado. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa se inscreve lá para fazer o programa de verbetografia, ela naquele momento ela está tendo um calculismo cosmoético. Ela está se programando, se propondo a escrever um verbete de forma deliberada. Né? Então, ela vai se dedicar durante aqueles 3 meses, ao final dos 3 meses o verbete vai ser publicado. Então, assim, a gente fazer, não deixar a vida nos levar, né? A gente fazer tudo de caso pensado, programado, planejado, e não deixar, assim, as coisas correrem ao léu. Franciele, você queria perguntar? Quero. Tati, aqui na página 34, na sindromologia, gostaria que você falasse um pouquinho mais da síndrome da procrastinação relativa à escrita. A síndrome da procrastinação é quando a pessoa fica enrolando, né? Ao invés de ir lá e fazer o que ela se propôs a fazer, seja lá o que for, no caso aqui, a pessoa se propôs a escrever um verbete. E ela fica enrolando e nunca termina aquele verbete. Então, as técnicas conscienciográficas, ela ajuda a gente a evitar isso, né?
Evitar a gente ficar o tempo todo procrastinando e dar acabativa. Eu acho que é muito importante a gente dar acabativa ao que a gente se propõe a fazer, porque é isso que vai nos fortalecer, nos dar autoconfiança de que a gente consegue escrever, né? Se a gente der acabativa, isso aumenta, amplia a nossa autoconfiança. Ainda nessa linha, Tati, assim, faz um paralelo entre a procrastinação e a dispersão consciencial. A dispersão consciencial é quando a pessoa não tem um mega foco. Então, se ela não parou para refletir sobre no que ela vai investir, né? No que ela pretende investir. No caso da escrita, é aquela pessoa, às vezes, que arruma uma série de tarefas que, no caso dela, não são prioritárias, e ela usa isso para fugir do autoenfrentamento, que, no caso dela, seria a publicação, seria a escrita, não só a escrita, mas a publicação. Então, muitas vezes, a síndrome da procrastinação está casada com a dispersão consciencial. A pessoa é super mega atarefada, mas ela é super mega atarefada com tarefas que não são prioritárias, ou com atividades que não são a prioridade dela naquele momento. Então, elas têm uma correlação muito grande. Deixa eu perguntar, também tem uma questão que ela falou da procrastinação. Por exemplo, para mim me pega muito e eu queria saber como lidar com isso. Eu vejo muito, meu traço é perfeccionismo. Fica muito focado em um assunto e aí, por exemplo, como se fosse num capítulo do livro, e acaba não trabalhando todos os outros, e aí perco a visão de conjunto. Como é que você faz para lidar com isso? Principalmente porque aí eu acho que envolve a acabativa. Outras questões. Como é que é para superar esse processo de não... afinal, todos os conteúdos abordados, eles têm... Você pode criticar, dá para aprofundar mais. Sim, na verdade, assim, não existe texto perfeito, né? Assim, todo livro, mesmo aqueles que já foram publicados, se você for revisar, você acha erro, né? Então, assim, o professor Valdo, que era super minucioso, detalhista, você vai ler os livros dele e você encontra erros. Então, assim, livro perfeito, eu que né, fui voluntária 6 anos da Editares, né, já trabalhei muito com edição de livro, a gente sabe que livro perfeito não existe, texto perfeito não existe. Mas, assim, a gente vai procurar ser o mais detalhista possível. Mas eu acho assim que uma maneira que eu tenho de enfrentar essa questão do perfeccionismo é tirar o foco do meu ego e colocar o foco no assistido. Então, assim, quem que vai ler aquele texto? Como que esse texto pode ajudar as pessoas? E como que eu posso encaminhar esse texto de modo que ele possa ajudar as pessoas? E nesse encaminhamento está incluído o timing. Então, assim, se eu fiz uma reciclagem e tem gente que está esperando, eles não sabem o que eles estão esperando, tá? Mas eles estão esperando que aquele texto seja publicado para que aquela assistência seja feita, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo o meu livro, quando foi chegando no finalzinho do livro, os amparadores foram muito enfáticos comigo durante a TENEPS. Eles falaram, olha, tem gente esperando para ser assistida com esse livro, então agiliza aí, por favor, né? Porque a gente precisa do livro. E aí eu tirei o período de férias e fiz um intensivão para terminar o livro. O livro é perfeito? É óbvio que não, né? Aí os amparadores foram até engraçados, que eles falaram assim, é para isso que existem segundas e terceiras edições, que aí a gente vai corrigindo o que eventualmente possa ter ficado de falha nos textos anteriores. E a gente lembrar que todo texto dentro da Conscienciologia vai passar por uma série de mãos, né? Vai passar por várias mãos. Vai ser revisado por várias pessoas em vários níveis diferentes. Então, quando a gente recebe, por exemplo, o verbete revisado da Enciclosapiens, tem lá umas 10 assinaturas, né? O verbete passou por várias mãos. Então, assim, confiar também que esse parque gráfico que existe na Conscienciologia, que ele é muito rigoroso, ele é muito eficiente, então, assim, nada mais grave vai passar, entendeu? Não vai ser publicado um erro grave, crasso. Então, assim, a gente confiar no parque gráfico da Conscienciologia e assim, abrir mão, sabe? Abrir mão de um texto perfeito, é aquele negócio, é melhor o texto publicado do que o texto idealizado. Tati,
Sim. Na paradoxologia, fala um pouco de dois paradoxos. O primeiro, o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitas as verdades captadas por poucos, e o último, em seguida. Tá. É o paradoxo de encontrarem-se disponíveis para muitas verdades captadas por pouco. Esse verbete é um deles, né? A gente vê lá 67 técnicas que eu listei, mais aquelas que tem ali na revista Scriptor, né? Tem aqui um artigo do Cidal e da Kátia Aracaki, que elas listaram 99 técnicas. Então, elas listaram mais técnicas ainda. Então, assim, é uma quantidade absurda de técnicas que a gente tem para a escrita. E o índice, né, o nível de produtividade nossa ainda é muito baixo. Então, assim, há um disparate, né, entre essas verdades disponíveis para muitos e captadas por poucos, né? Por que a gente não utiliza essas técnicas para produzir mais e melhor, né? Não tem como dar desculpa de que não tinha ferramenta. Eu não sabia, né, como que fazia. Não tem desculpa. E o último, né? O paradoxo da escrita para si com um teor tarístico universal. Então, eu costumo dizer assim, se aquele texto vai assistir a você, ou se o texto que você está escrevendo vai assistir a você, provavelmente vai assistir outras pessoas também. É interessante isso, que geralmente a gente escreve pensando na tares do outro, né? Eu comecei a escrever e aí fui num curso de campo e eu estava em dúvida porque eu estava escrevendo um livro para mim. E eu perguntei, eu devo continuar com esse livro, né? E a Consex falou para eu me inserir também entre os assistidos. E eu não tinha pensado nisso, né? Achava que isso era um processo egóico de, não, para mim. E é interessante isso, o autor pensar nele também futuramente em outras vidas, né? Como um assistido de si mesmo. Sim. Acho interessante. Obrigada. Então, continuando aqui, Fatologia, página 32, sexta linha de baixo para cima. Poderia ampliar o construto, Poderia ampliar o construto a implantação gradativa de taquirritmia gescônica. Tem um verbete do professor Valdo que chama taquirritmia megagescônica. Então, aqui eu fui mais modesta e coloquei a implantação gradativa da taquirritmia gescônica, que é o quê? Você ampliar o ritmo em que você produz, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, assim, você produzir cada vez mais e de forma mais rápida, num nível cada vez mais avançado. Então, e é isso que a gente verifica, que quanto mais a gente escreve, mais a gente tem captação de ideias extrafísicas, mais criatividade a gente tem de temas para escrever, e também a qualidade dos textos eu vejo que vão melhorando, a nossa assistência através da escrita também vai se qualificando, então esse é um processo. Agora, em tecnologia, na página 33, terceira linha. Poderia fazer um comentário sobre o trinômio técnica conscienciográfica, fluxo grafo-pensênico e desbloqueio mental somático? Isso tem no verbete? É na tecnologia? Tecnologia, página 30. Será que acho não é que trinômio? acho que ele criou Será que não é no trinômio? Tecnologia, página 33, terceira linha. Deve ser no trinômio, no Deve ser no trinômio, é um trinômio. É trinômio... achei aqui. Técnica conscienciográfica, fluxo grafo-pensênico, desbloqueio mental somático, né? Esse trinômio eu percebi através do continuismo conscienciográfico. Então, assim, quanto mais a gente escreve, né, quanto mais técnicas de escrita a gente utiliza, a gente entra num fluxo grafo-pensênico, né? Aquilo que eu falei, quanto mais a gente escreve, mais ideias a gente tem para escrever. Então, a pessoa não precisa ficar preocupada, né? Mas se eu publicar meu primeiro livro e depois, né, sobre o que eu vou escrever, ela não precisa ficar preocupada com isso. Normalmente, quando a gente publica um verbete, a gente já tem um monte de ideia para escrever outros. Isso é um fluxo natural, né? E isso é promovido pela escrita contínua. E, ao mesmo tempo, há esse desbloqueio mental somático, né? Fica muito mais fácil de captar ideias extrafísicas, porque assim, as ideias elas estão aí, né? Elas estão disponíveis. A gente é que precisa se esforçar. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue acessar esse mar de ideias que está aí disponível e consegue trazer um monte de informação aqui para a vida intrafísica.
pode falar. Na página aqui 31, né, patologia, quarta linha. A desdramatização da escrita conscienciológica. Você podia dar uns pormenores desta desdramatização? Às vezes a gente falando aí, né, todas essas técnicas, às vezes o nome parece meio complicado, mas se a gente for ver na prática, a escrita conscienciológica, ela é muito, eu particularmente acho muito mais fácil esse modo de escrever do que pegar um texto corrido, assim, do que fazer um texto corrido, porque, por exemplo, um verbete, ele te dá as questões e você vai respondendo, você vai aplicando ali no verbete, por exemplo, você vai completando aquelas sessões. E isso facilita muito a vida da pessoa que vai escrever, ela não precisa pensar na forma, por exemplo. A forma já está pronta, ela só tem que ir inserindo o conteúdo dentro daquela forma. Então isso facilita. A princípio pode parecer complexo, mas conforme você vai utilizando, na verdade ela facilita a nossa vida. Essa desdramatização, ela tem a ver com bloqueio também. Tem. Porque eu estou vendo o que mais pega na escrita do nosso povo, talvez eu seja o que mais pega, a pessoa está bloqueada para escrever. Ela até sabe escrever, ela tem ideias, mas chega lá e não consegue escrever. Uma coisa que me destravou muito para a escrita foi escrever verbete de forma contínua. Escrever um verbete atrás do outro. Isso assim, isso vai te desdramatizando, você vai desdramatizando a escrita, você vai criando um nível de autoconfiança de que você é capaz de escrever, de que você dá conta de escrever. E eu só consegui escrever meu livro por causa dos verbetes, né? Eu usei uma técnica, que até eu já publiquei um verbete sobre isso, que é sobre essa interação verbete e autorado, né? Verbetorado, autorado conscienciológico. Que eu utilizei os verbetes para escrever os capítulos. Então, quando eu dava aquela travada, nossa, o que eu vou falar nesse capítulo? Aí eu ia lá e escrevia um verbete. O verbete me dava ideias sobre o que eu teria que colocar naquele capítulo. Mas tem gente também que escreve verbete para depois do verbete sair o livro. Sim, então eu usei essa técnica. Sem os verbetes, eu acho que eu não conseguiria escrever o livro. Tati, mais uma pergunta. Tá. Na página 32, na parafatologia, você fala do amparo de função técnico especializado em conscienciografia. Em alguma outra parte você fala também da importância da tecnicidade para essa conexão com o amparo. Na sua experiência, como que a aplicação dessas técnicas ajudou a afinizar mais o amparo de função? Porque assim, se você começa a usar técnica de escrita conscienciológica e mantém uma rotina, né? Porque o ideal é assim, a pessoa manter uma rotina de escrita. O que eu vejo que você ganha um amparo de função. É igual a pessoa que começa a fazer TENEPS, né? No início ali, ela não sente tanto assim a conexão com o amparo, mas aos poucos aquela conexão se torna óbvia, né? Ela consegue perceber com muita segurança que tem um amparador ali durante a TENEPS. Com a escrita é a mesma coisa, mas para que a pessoa ganhe esse amparo de função, ela precisa escrever de forma contínua, né? Então, assim, está sempre escrevendo alguma coisa, ou um verbete, ou um artigo, terminou um verbete, começa já outro, né? Está escrevendo livro. Então, assim, a pessoa que ela precisa se empenhar na escrita, aquela história. A pessoa trabalha primeiro, mostra serviço e depois ela ganha um amparo de função. Tem relação com a criação de uma forma lupensênica também, né? Acho que isso já otimiza mais. Não, e também assim, o amparador precisa confiar que você realmente está querendo se empenhar naquilo, né? Porque senão às vezes a pessoa começa e não continua, ele não vai perder o tempo ali com amparo de função com uma pessoa que não tem uma rotina, né? Não tem um continuismo. Então, assim, para ele é melhor investir naquela pessoa que já tem o hábito da escrita, né? Obrigada. Na página 32, no detalhismo, na principiologia, tem aqui o princípio do aprender fazendo. Eu queria que você contextualizasse com as frases aqui da efeitologia,
os efeitos otimizadores das técnicas conscienciográficas e na neossinapsologia, as neossinapses, paraneossinapses promotoras da renovação e aprimoramento do estilo grafopensênico pessoal. Eu vejo assim que o essencial mesmo é a pessoa aprender fazendo. A gente não tem como aprender sobre escrita conscienciológica na teoria, né? Na teoria não funciona. A gente tem que praticar. E é praticando as técnicas conscienciográficas, praticando na escrita, que a gente vai descobrir qual que é o nosso estilo pessoal, que a gente vai recuperar cons, né? Os cons magnos lá que a gente tinha no curso intermissivo referente à escrita, que a gente vai descobrir sobre o que a gente tem que escrever, qual que é a nossa linha de atuação dentro da área da escrita, o que você veio exemplificar através da escrita. Então, isso tudo é na prática, né? Não tem como a gente fazer isso na teoria. Esse aprender fazendo, os efeitos otimizadores dessas técnicas conscienciográficas para as neossinapses de renovação do estilo grafopensênico pessoal. Então, conforme você vai praticando a escrita, eu vejo que há esse aprimoramento. Você vai aprimorando a sua mental somaticidade, você vai aprimorando o seu jeito de pensar, você vai aprimorando a própria escrita vai sendo aprimorada a partir dessa prática, você entendeu? Quanto mais você escreve, mais você entende como fazer para escrever, como que fazer para colocar essas suas ideias no papel. Não sei se ficou claro. Ok. Tatiana, parabéns pelo verbete. Você poderia, na página 35, essas técnicas, falar um pouco da 10. Deixa eu falar da 10, depois você fala as outras, pode ser? Então, a 10 é a técnica da cosmossíntese, né? Um verbete do professor Valdo, que fala assim: o ato de promover a associação de ideias sobre o assunto pesquisado até as últimas consequências, extraindo a síntese relativa, no entanto conclusiva, quanto ao momento evolutivo ou com a identificação do consenso lógico dentro do contexto. Um exemplo de aplicação dessa técnica da cosmossíntese é o verbete. Então, assim, você tem uma visão cosmovisiológica, mas você sintetiza toda aquela visão cosmovisiológica num verbete, né? Fazendo uma série de sínteses, né? O verbete é uma síntese cosmovisiológica. Então, essa é a ideia desse verbete, essa é a ideia dessa técnica. Desculpa. A técnica 28. A técnica da interitemização. Isso. Até o nome é difícil. Eu vou ler a definição. É um indício ou marca deixada pela consciência lúcida nessa vida humana, na auto-mega gescom, capaz de fornecer indicações para a identificação das diretrizes do próprio temperamento, da autoevocação e do autorrevezamento proexológico de existência em existência, com inteira autoconsciência, no desenvolvimento ininterrupto dos empreendimentos evolutivos avançados e intencionalmente entrosados ao máximo entre as séries de intermissões pré-ressomáticas e pós-ressomáticas consecutivas e continuadas. Então, essa é uma técnica de escrita avançada, que é você, na sua auto-mega gescom, você vai deixar lá algumas marcas que só você que sabe, que elas são de você para você mesmo, vamos dizer assim, né? Então, são senhas que você deixa ali no texto, para que nas próximas vidas você acesse aquele texto novamente e aquela senha você sabe que você deixou para você mesmo. E ela vai te ajudar a rememorar qual que é a sua linha de atuação, né? Então, é uma técnica bem avançada. Essa técnica, onde que tem registrado? Essa técnica tem registrado aonde? É verbete? Ah, tá, é verbete. Verbete do professor Valdo. Todas essas técnicas, não, né? Tem do dicionário de argumentos, tem verbete, tem no Homo Sapiens Reurbanizatus,
existe uma seção que chama Taxologia das Técnicas da Enciclopédia. Lá tem várias técnicas que o professor usou para fazer a enciclopédia. Então, é bem interessante de verificar. Agora, o número 34. É a técnica da picotagem das ideias, né? Esse é a picotagem de ideias é um verbete do professor Valdo, que fala assim, técnica de picotar, partir, dividir ou destacar didaticamente as expressões, frases, tópicos e parágrafos da comunicação escrita, a fim de explicitar melhor a transparência das pensionizações. Então, é essa técnica que o professor Valdo usa de colocar uma epígrafe, não só o professor Valdo, a gente usa, né, na Conscienciologia, de colocar uma epígrafe. Então, no verbete, por exemplo, a gente coloca lá, definologia. Esse picotar de ideias é você dividir as ideias em cada parágrafo, né? Você escrever para cada parágrafo só uma ideia, para a pessoa não escrever parágrafos muito longos, né? Então, assim, ela colocar ideias sínteses, ideias mais objetivas, né? Sem ficar dando muita volta. O 35. Técnica da potencialização da manuscritologia. Essa é uma técnica do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, na página 895. Aí o professor Valdo define, né? Consiste no emprego em todo o recheio decorativo da residência, com manuscrito nos móveis, talheres. Então, assim, em todo o recheio decorativo da sua casa, você vai colocar temas relacionados à escrita. Então, no seu sofá vai ter o motivo escrito, na cortina vai ter motivo escrito, nos pratos vai ter motivo escrito, vai ter quadros na sua casa que falem, que mostrem a questão da escrita. Então, assim, você vai ser estimulado o tempo todo a criar um holopensene mega focado na questão da escrita. Olha só. E 42. 42. Técnica da taquirritmia megagescônica. Esse é um verbete do professor Valdo, né, que fala assim. Dinamização técnica máxima da intelectualidade pessoal aplicada à gestação consciencial prioritária por parte da consciência lúcida, buscadora do autorrevezamento multiexistencial evolutivo. Então, assim, é você trabalhar para aumentar cada vez mais o ritmo com o qual você escreve e a qualidade dessa produção, né? A gente viu assim que o professor Valdo, nos últimos anos dele, ele tinha uma produtividade muito grande em termos de quantidade, uma qualidade muito boa e ele trabalhava muito rápido, né? Então, assim, se a gente vai trabalhando com escrita desde jovem, você vai lá produzindo de forma contínua na escrita, eu penso que com o tempo, eu pelo menos percebi isso em mim, que vai ficando cada vez mais rápida a sua produção e com maior qualidade, sem perder a qualidade, né? Então você começa a produzir cada vez mais, porque você começa a ter muita ideia. E mais alguma? Só essas. Obrigada. Tati. Sim. Em parafatologia, na segunda e terceira linha, a autossustentabilidade energética no labor intelectivo e a influência da paragenética na recuperação da habilidade da escrita desenvolvida em retrovidas. Se você poderia ampliar? Tá. Então, a sustentabilidade energética, então, assim, a pessoa, se ela mantém uma rotina de escrita, é aquilo que a Laura falou, a pessoa acaba criando uma forma holopensênica ali de escrita, né? Até aquela técnica que a gente falou do recheio decorativo ajuda nisso também, né? Você cria todo um ambiente de escrita ou seja, você sempre está produzindo ali, isso cria uma blindagem natural naquele ambiente, né? Porque você vai utilizar aquele ambiente para pensar, para refletir, para escrever, isso tudo ajuda nessa sustentabilidade. E a questão da paragenética, assim, a pessoa que escreveu muito em outras vidas, né, quando ela chega aqui, né, foi lá, fez o curso intermissivo, se propõe a usar as técnicas conscienciográficas, evidentemente que ela vai ter mais facilidade de escrever, né? Ela vai ter mais facilidade, muitas vezes, de usar essas técnicas do que uma outra pessoa que não tem isso já impregnado na sua paragenética.
Mas, assim, a gente pensar que a gente está num processo evolutivo. Se a pessoa não trabalhou com escrita em outras vidas, o ideal é ela começar agora. Começa agora a trabalhar, que em outras vidas ela já vai ter isso na sua paragenética. Vai ficar mais fácil dela escrever nas outras vidas. Entendi. E aqui na página 35, a técnica 24, técnica da incubadora paratecnológica. Essa técnica, deixa eu ver de quem que é, do professor Valdo, né? Na verdade, eu usei uma sinonímia, né? O verbete incubadora conscienciológica, que fala assim: holopensene de alto nível de empreendimentos interassistenciais e verponológicos propícios às mega gestações conscienciais da Max Proex. A Cognópolis, né? Então, assim, essa incubadora paratecnológica é a Cognópolis. Por quê? Todo esse ambiente, toda essa infraestrutura que a gente tem aqui para a escrita, ela é justamente para fomentar a escrita de megagescons. Né? Ela visa isso. E no caso aqui, a megagescon grupal seria a enciclopédia. Né? Tati, sim? Eu queria saber assim, como foi para você, na prática, como que você percebeu o ciclo, na página 33, na ciclologia, o ciclo, alfabetização, intermissivista, conscienciografofilia. Essa alfabetização intermissivista, né, até certo ponto, é a alfabetização que a gente faz lá no curso intermissivo, né, porque esse é o primeiro curso intermissivo nosso, então nós somos, a maioria de nós somos jejunos, né, de curso intermissivo. Então, assim, a gente está sendo alfabetizado de curso intermissivo. E, ao mesmo tempo, é uma alfabetização aqui na vida humana também. Por quê? Quando você entra em contato com a conscienciologia e você começa a recuperar seus cons, você começa a ter contato com as ideias da conscienciologia, há essa alfabetização intermissiva, ou seja, você começa a lembrar, a ter lembranças do curso intermissivo, né? Quando você entra em contato com o neologismo e você acha que aquele neologismo tem uma lógica danada para você, isso é um tipo de retrocognição intermissiva, né? E eu vejo assim que tem relação com a conscienciografofilia, porque o professor Valdo no DAC fala que a grande maioria dos intermissivistas foi preparada no curso intermissivo para, quando chegasse aqui na vida humana, né, exemplificasse a questão do curso intermissivo e escrevesse a sua megagescons. Então, assim, todos nós recebemos os aportes necessários e fomos preparados no curso intermissivo para chegar aqui e escrever a nossa megagescon. Né? Então, assim, há uma correlação direta entre esse curso intermissivo e esse gosto pela escrita, né? Tá, e aí assim, seguindo nessa direção de resgate do curso intermissivo, você que já fez vários verbetes, qual foi assim a técnica que você usou para escolher o título? Bom, o primeiro título que eu escrevi, eu peguei de temas que eu já tinha feito pesquisa, né? Que eu já tinha pesquisado, que eu já tinha escrevido, que era na área da projeciologia. Mas aí o que eu percebi? Então, assim, os primeiros foram de temas que eu já tinha escrito artigos sobre metodologia de pesquisa dentro da conscienciologia, então escrevi um verbete em cima disso, então eu fui pegando os temas que eu já tinha escrito, né, que eu já tinha pesquisa mais encaminhada sobre aquele tema. Mas conforme eu fui escrevendo, foram surgindo temas, né? Eu fui tendo inspirações, você começa a ver título de verbete em tudo, né? Todas as suas vivências, todas as suas conversas, você vê títulos de verbete. Mas o ideal que eu vejo, quando a pessoa começa a escrever, ela pegar aqueles temas que ela já domina. Então, assim, muitas vezes tem gente que escreve na área da profissão, tem gente que escreve alguma experiência que ela já tem mais de longa data no voluntariado. Então, assim, a pessoa pegar um tema que ela já tem uma familiaridade. Eu vejo que esse é o ideal, assim, para quem está começando. Bem, então vamos continuar aqui. Agora, o Teletertuliano de São Paulo. Algumas delas você já falou, mas vamos lá. Enfatologia, página 32, final da 10ª linha.
poderia discorrer sobre o autoenfrentamento dos desassédios intrínsecos ao labor intelectual? Esses desassédios a gente faz aquilo que eu já comentei, né? Primeiro identificando qual que é o problema. Então, assim, se a pessoa realmente quer se dedicar à escrita, o que pega no caso dela, né? É a dispersão? É a procrastinação? Quer dizer, o que no seu caso dificulta você terminar um título? Porque assim, a gente fala de escrita, mas o ideal é a gente focar na acabativa da escrita, né? Porque às vezes a pessoa tem gente que está escrevendo livro aí há 10 anos, mas aquele livro nunca termina. Então, assim, a gente, ao invés de focar só na escrita conscienciológica, focar também na acabativa. Então, assim, qual que é o texto que eu vou terminar agora, né? Tem também gente que às vezes está escrevendo 2, 3 livros ao mesmo tempo e não termina nenhum, né? Fica lá passando, vaiando, e ela nunca termina aqueles livros. Então, assim, a pessoa focar, o que eu vou começar e terminar esse ano? É um verbete que eu vou começar e terminar esse ano? É um artigo? É um livro? Então, assim, criar metas, se planejar e cumprir essas metas até terminar o texto, né? Mas identificar qual que é o meu problema, o que está pegando, o que está me dificultando. E procurar uma solução, né? O desassédio é o quê? É a solução do problema. Agora, em polinomiologia, na página 33, segunda linha. Poderia detalhar o polinômio linhas, frases, sínteses, ênfases? Essa daqui faz parte das técnicas da conscienciologia, que várias das técnicas falam sobre essa síntese, né? Então, você faz uma pesquisa ampla, vai lá nos seus registros, vê tudo que você já vivenciou e tenta sintetizar essas vivências, né? Tenta colocar aquilo de uma forma objetiva para que outras pessoas possam utilizar. E as ênfases aqui no caso é, por exemplo, quando a gente usa aqui no verbete, lá na enumerologia, por exemplo, a gente coloca assim, tecnologia pesquisística, tecnologia mental somática. Como a palavra tecnologia se repete, a gente coloca ela em itálico, isso é uma ênfase. Então, são técnicas de escrita conscienciológica. Agora, em parafatologia, na página 32, terceira linha, também você já comentou, mas poderia citar alguma casuística pessoal relacionada à influência da paragenética na recuperação da habilidade da escrita desenvolvida em retrovidas? Então, eu não tenho nenhuma rememoração, assim, nenhuma retrocognição lúcida, assim, com relação a eu ter escrito algum livro no passado. Mas, assim, eu tenho uma hipótese de eu ter trabalhado ou como copista ou como escriba no passado, porque a minha profissão, eu sou bibliotecária e eu gosto de rotina, né? Eu gosto de rotina, eu tenho um temperamento mais monástico, né? Eu gosto de ter uma rotina amarradinha, matemática, gosto de fazer as mesmas coisas todos os dias. E isso é bem típico de quem ficou lá copiando texto em mosteiro, né? Então, assim, esse tipo de paragenética hoje nos predispõe a pessoa. Tem até um verbete do Pedro Fernandes sobre essa questão do escriba, eu não vou lembrar o título agora, mas fala sobre escriba, sobre essa relação, né, de escribas do passado e os neoverbetógrafos, pessoas que têm uma familiaridade, um gosto por escrever verbetes. Então, assim, pela minha prática na escrita, eu deduzo que provavelmente no passado eu tenha trabalhado já com escrita. A outra é sobre ataque à arritmia, mas eu vou pular porque já foi respondida, falou, né? Acho que até mais de uma vez. Eu acho que sim. Agora ele está perguntando aqui, em paradoxologia, na página 33, primeira linha. Poderia explicitar o paradoxo do desperdício das neotecnologias da escrita na produção de escritos antievolutivos? Se a gente for pensar na época que a gente escrevia a pena, né? Usando uma pena. E hoje em dia a gente tem notebook, computador para escrever. Então, assim, é uma diferença gritante, né? E a pessoa usar essa tecnologia super otimizada para escrever temas antievolutivos é um mega desperdício, né? Então, assim, tem muita gente que
prefere gastar o tempo, por exemplo, escrevendo num blog, do que publicar um livro, né? Porque o blog aceita qualquer coisa ali e a pessoa muitas vezes despeja, né, sei lá, alguma frustração dela do dia a dia. Ou seja, a pessoa usa uma tecnologia super de ponta para escrever coisas que não são úteis para ninguém, né? Muitas vezes é até anti-evolutivo. Agora, as grafotécnicas, na página 35. Só estou avisando que eu vou pular também o outro paradoxo que já foi respondido. Então, as grafotécnicas, na página 35, ele está perguntando várias aqui. Então, primeira, número 2, técnica da acrobacia mental somática. Esse é um verbete do professor Valdo. O verbete é a acrobacia mental somática, né? Procedimento de autopensenização criativa a partir do emprego conjugado de todos os recursos ortopensênicos possíveis para se alcançar algum neopatamar cognitivo ou neoverpom. Então, assim, a pessoa fazer aquela técnica de reflexão, né? Ela tem um tema que ela quer extrapolar, ela quer entender melhor como que aquilo funciona. Então, a pessoa vai usar todos os recursos que existem aí, ortopensênicos, para gerar essa neoverpom, né? O interessante que a gente pode dizer é que as técnicas podem ser conjugadas, né, gente? Por exemplo, essa técnica da acrobacia mental somática pode ser usada junto com aquela das 3 cadeiras que a gente falou no início. Então, a pessoa usa... dá para a gente, com a agenda da autopensenização. Então, assim, a gente vai casando uma técnica com a outra. Também é possível, né? A outra é a número 12, técnica da diversidade vocabular. Essa é um verbete da Adriana Lopes, chama Grafotécnica da diversidade vocabular, né? Que ela fala o seguinte, que é buscar imprimir ao texto pessoal variedade de vocábulos possível, objetivando a precisão comunicativa e a facilitação da fluência na leitura. E é o quê? O que é essa técnica? É você, por exemplo, no verbete, não usar sempre o mesmo termo. Então, você fazer uma variação. Nesse texto aqui, por exemplo, a gente está falando sobre escrita. Então, a gente fala grafotécnica, a gente fala técnica conscienciográfica, a gente fala escrita conscienciológica, conscienciografia, escrita tarística, escrita assistencial. Então, você usa vários termos sinonímicos para não cansar o leitor, né? Para você não usar sempre os mesmos termos. Agora, 47, técnica do apostilhamento do texto. Essa técnica do apostilhamento do texto é um outro nome, é um nome, né, que o professor Valdo deu, está no Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 122, e é essa técnica, né, de você, ao invés de escrever parágrafos longos, você dividir esses parágrafos em 2 ou 3 menores, e aí você vai colocar só uma ideia em cada parágrafo, né? Você não vai colocar aquele monte de ideia que vai confundir o leitor. Então, você vai colocar só uma ideia por parágrafo, e você vai colocar uma palavra-chave antes daquele parágrafo. Agora, 63, técnica dos 50 dicionários. Deixa eu ler aqui. Esse é um verbete... Não, peraí. 50 dicionários. Qual que é o número? 63. 63. Técnica dos 50 dicionários. Essa está descrita também no Homo Sapiens Reurbanizatus. Ela deriva da técnica das 50 vezes mais. Então, assim, você vai fazer uma consulta mínima, de 50 léxicos temáticos ou especializados para começar o desenvolvimento de qualquer tema, pesquisa ou trabalho mental somático. Dentro da jornada de 14 horas de leitura ou consultas seguidas, parando apenas para atender às refeições nos primeiros dias, podendo chegar até o limite da soltura do energossoma por intermédio da leitura exaustiva. Então, sim, essa é uma técnica de imersão, né? Você vai ficar 14 horas por dia lendo léxicos temáticos referentes ao tema que você quer começar a escrever. Então, você vai passar 14 horas por dia ali com os dicionários pesquisando esses léxicos.
E aquilo vai fazer uma mega saturação mental, né? E aquele, eu nunca usei essa técnica, mas o professor Valdo fala que a pessoa pode chegar ao limite de ter uma soltura neurossomática. É óbvio que ela vai ter uma expansão de consciência, vai conseguir captar neovepons, ideias mais avançadas. Essa técnica eu já apliquei ela algumas vezes. A gente aplicava muito no início aqui, no holociclo. E, na verdade, ela era um pouco também como acontecia no curso de heterocrítica de obra útil. O que acontecia, as pessoas, a gente ficava imerso, tinha que começar a fazer a leitura. No início, as pessoas tinham dificuldade, mesmo na procura ali, por exemplo, dos dicionários. Fica, mas ela vai insistindo. E aí, depois, isso é bem factível, pegando um final de semana, né, ou às vezes um feriado. E aí, o que acontecia era, por exemplo, como no curso de heterocrítica de obra útil ou aqui no holociclo, de ficar imersa no segundo dia, no terceiro dia, aí a pessoa já estava, ela começava a sonhar com o tema. E aí acabava, consequentemente, sim, daqui a pouco era um relato geral, as pessoas sentiam aquela sensação de descoincidência, semelhante como se tivesse feito um curso de campo. Só que ele é diferente do curso de campo, ele estava mais focado para o processo de ideia, né? Então é uma técnica bem legal realmente de fazer. A gente às vezes acaba, mesmo na Conscienciologia, quem está aqui na rotina da CCCI, alguns cursos de imersão que nós tínhamos antigamente, que era fora, as pessoas acabavam se envolvendo mais. Agora se perdeu às vezes um pouco, né? E é uma técnica bem legal de fazer. Bacana. Agora 6666, técnica do sublinhamento. É um verbete, esse é um verbete do professor Valdo, né? Então, é o ato ou efeito de grifar, negritar, italicizar ou traçar linhas sobre palavra, frase, número, detalhe ou expressão redacional com o fim de chamar a atenção do leitor ou leitora para a importância da ideia expressa. Então, essa técnica, por exemplo, a gente usa no verbete, né? A gente coloca alguns itens em negrito, alguns itens a gente coloca em itálico, e isso é para chamar a atenção do leitor, que ali tem uma informação diferenciada. Tem a técnica aqui do entrelinhamento lógico, 57. Dá uma geral, por favor. Página 36, item 57. Essa é uma técnica que tem descrita no Homo Sapiens Reurbanizatus, mas também tem no Manual de Redação da Conscienciologia, né? Que fala assim: associação sutil de ideias do texto refinado, mantido nas entrelinhas, dos fatos não analisados, no índice remissivo da obra, sobrepairando a forma e extrapolando o título ou as palavras, né? O que eu entendo dessa técnica? Que assim, são temas que estão no texto, mas eles não estão expostos, assim, eles não estão claros. Aí eu até usei uma técnica de pesquisar no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, por exemplo, a palavra parageopoliticologia. Se você der um find no DAC, por exemplo, no Dicionário de Argumentos, na palavra parageopoliticologia, você vai verificar que todas as vezes que aparece essa palavra, o professor Valdo está falando de Herbex. Então, assim, é uma coisa que não está lá no índice remissivo. Parageopoliticologia tem relação com a Herbex. Mas todas as vezes que esse tema aparece no texto, está lá relacionado a Herbex. Então, assim, são detalhes sutis que estão no texto, mas que o autor colocou ali de maneira deliberada. É uma técnica avançada, né, essa técnica do entrelinhamento, que o autor colocou ali de maneira deliberada, né, de forma calculada, para levar o leitor sempre a pensar naquela direção, né? Mas isso não está explícito, por exemplo, no sumário, não está no índice remissivo, né? Se a pessoa se aprofundar no texto, ela vai começar a identificar esse entrelinhamento lógico. Mas ele não é óbvio, né? Ele não é explícito. E é uma técnica bem avançada de escrita, né? Bom, finalizando aqui, ele ainda pergunta a 67, a última. Técnica do turno intelectual.
Esse também é um verbete do professor Valdo. É a técnica de reação em cadeia dos autopensenes mentais somáticos criativos, com a divisão ordenada do horário diuturno ou momento quando ocorre a alternância e revezamento do período fixado dentro da sequência adequada de horário intelectual conforme o tempo, a cronêmica e o emprego máximo do cérebro, né? A cerebrologia e a paracerebrologia. Traduzindo, é aquele turno que você funciona melhor. Então, assim, que você está no pico máximo de utilização do seu cérebro. Tem gente que vai funcionar melhor de madrugada, tem gente que vai funcionar melhor de manhã, tem gente que vai funcionar melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite. Então, a pessoa descobrir qual que é o turno intelectual que ela funciona melhor, né? E usar aquele turno para poder produzir. Agora, a pergunta de Niterói também, a verbetógrafa em fatologia na página 31, 7ª linha. Poderia detalhar a metodologia conscienciográfica? A metodologia conscienciográfica são os métodos, as técnicas que a gente utiliza na escrita conscienciológica, né? E aí, se a gente for ver todas essas técnicas que são descritas aí, são métodos, procedimentos que são utilizados na escrita conscienciológica. Essa pergunta é do Carlos, que é o duplista lá da Érica, aqueles dois que foram bem na prova. Agora uma pergunta de Madrid. Professora Tatiana, fatologia, página 31, 2ª linha. A alfabetização grafotécnica prioritária. Poderia relatar qual a forma de conseguir isso? Então, a pessoa vai escolher um veículo com o qual ela vai começar a escrever. Então, assim, você vai começar, a pessoa que ainda nunca escreveu nenhum texto, por exemplo, dentro da conscienciologia. Ela vai começar a escrever o quê? Um artigo? Ou ela vai começar a escrever um verbete? Ou ela quer começar já pelo livro? E aí você vai se alfabetizar quais as técnicas que existem para cada um desses veículos, né? Então, se a pessoa quiser começar, por exemplo, escrevendo um verbete, ela pode fazer, por exemplo, lá o programa Verbetografia, que ele tem inclusive em EAD, que ali é realmente uma alfabetização na escrita, né? Que a gente vai vendo ali passo a passo como que se escreve um verbete. Para mim, é a forma mais prática assim, da gente ser alfabetizada nas grafotécnicas da conscienciologia é através da escrita de verbetes. Na mesma questão, ela continua assim. Por questões de logística da vida pessoal e acadêmica, não tenho assistido regularmente às tertúlias. Que ela é de Madrid, né? A consequência número 1 dessa ausência é a dispersão dos dados prioritários das minhas ideias, pois é o meu elo conector com a conscienciologia. Como melhorar isso? Como melhorar, eu acho que é a dispersão, né? Que ela tá falando. Dispersão. O que você pode fazer é escolher um horário que para você seja melhor, né? E você pode assistir às tertúlias gravadas. Então, assim, criar uma rotina, criar um espaço na sua rotina que você possa assistir às tertúlias, né? Depois, estudar os verbetes. Esse tipo de atividade, tentar fazer sempre no mesmo horário. Mas se você não puder, faça em horário diferente. O importante que eu vejo é manter uma rotina de estudos. Porque assim, essa rotina, por exemplo, de assistir às tertúlias e estudar os verbetes, isso ajuda a gente a criar uma retilinearidade pensênica. Eu uso essa técnica. Assim, eu assisto às tertúlias, né, regularmente, leio os verbetes, e isso me ajuda a manter uma retilinearidade pensênica. Agora, em fatologia, na página 31, final da penúltima linha. Como você define a inteligência conscienciográfica? Então, eu vejo assim que essa inteligência conscienciográfica, ela é mais do que a pessoa ter ou não a habilidade de escrever, né? Eu vejo assim que é a pessoa que dá valor para a escrita conscienciológica, ou seja, de colocar no papel, de ter essa intenção de manter, de publicar, né, e de divulgar as próprias vivências, aquilo que ela já conseguiu colocar em prática da conscienciologia, porque assim, a conscienciologia ela só existe quando a gente coloca aquilo em prática, consegue vivenciar aquelas técnicas, aqueles princípios. Então, assim, aquilo que a pessoa já conseguiu colocar em prática,
é um valor para ela colocar aquilo no papel. Isso, para mim, faz parte da inteligência conscienciográfica. Outra questão é a priorização. A pessoa que tem inteligência conscienciográfica, ela prioriza a escrita. Então, assim, entre uma atividade que ela vai fazer, que não vai gerar nenhum produto, né, nenhum produto conscienciográfico, ela opta sempre por atividades que gerem algum produto e na escrita. A questão do treino. Então, assim, aquela pessoa que não fica acomodada à condição atual dela de escrita. Ela está sempre treinando, sempre procurando se desenvolver dentro da escrita. E a pessoa que é prática também, né? Ela não fica teorizando, não fica... ela é pragmática, né? Então ela tem uma acabativa. Ela não fica 10 anos lá escrevendo o mesmo texto. Ela cria maneiras de divulgar e de disponibilizar aquele material o mais rápido possível. Também tem a questão do senso de dever tarístico. Então, assim, a pessoa se programou lá no curso intermissivo para vir aqui na vida humana, aplicar aquilo que ela aprendeu no curso intermissivo e transformar essa vivência num texto que possa ser utilizado por outras pessoas. Então, ela tem esse senso de dever tarístico. Então, eu vejo que essas características aqui é que fazem a questão da inteligência conscienciográfica mais do que se a pessoa tem habilidade ou não de escrita. Agora, na página 35, grafotécnicas. Ela está pedindo para explicar a técnica 39. A técnica 39 é a técnica das definições escalares. Essa técnica foi descrita no Homo Sapiens Reurbanizatus, na página 128. Fala assim: consiste na busca da definição melhor dos contextos complexos, exarados por expressões compostas pela escala interativa e crescente dos termos. Então, assim, parece uma coisa complexa, mas é mais simples. O professor Valdo usou bastante essa técnica no Homo Sapiens Reurbanizatus. Então, por exemplo, ele tem lá um capítulo que fale sobre paragenética. Então, primeiro ele vai definir o que é genética, para depois definir o que é paragenética. Então, isso ajuda o leitor a ir entrando no assunto, né? Então, vai fazendo definições escalares. Então, pega lá, ao invés de vai falar de holossoma, começa soma. O que é soma? O corpo. Holossoma, conjunto de corpos. Então, você vai fazendo isso numa escala. Aí você já explicou, mas é bom repetir. Ela está perguntando se existe um documento onde estejam reunidas e explicadas cada uma dessas técnicas. Todas juntas, só aqui no verbete. Mas que explicadas, você tem no Homo Sapiens Reurbanizatus, você tem a taxologia das técnicas da enciclopédia, que é uma seção, né, do livro, e você tem inúmeros a maioria dessas técnicas que eu descrevo aqui são verbetes da enciclopédia. Outra que ela está perguntando é a 41, mas como a gente já falou, nós vamos pular. Okay. Então agora outra pergunta de Niterói, a Andressa, também amiga lá da Érica. Então aqui, em Fatologia, página 32, quinta linha. Poderia exemplificar a superação do antitecnicismo conscienciográfico acrítico? Porque assim, às vezes a pessoa olha esse monte de técnica, 67 técnicas de escrita, e fica meio ou com medo, acha que é muita coisa, acha que é muito complexo, muito difícil, né? Então, assim, ao invés da pessoa, usa o princípio da descrença, né? Então, assim, experimente, né? Tem as suas experiências pessoais. Então, assim, tenta aplicar essas técnicas e veja o resultado, né? Ao invés de ter esse antitecnicismo conscienciográfico acrítico. Aí, até na mitologia, né, eu coloquei alguma coisa referente a isso, deixa eu ver aqui. A desmistificação da tecnologia conscienciográfica, o mito da tecnicidade engessar a criatividade, né? Então a pessoa acha que se ela usar esse monte de técnica aqui, vai matar a criatividade dela, né? Quer dizer, vai engessar a criatividade dela. E o que a gente percebe na prática, que é o contrário, né? Quanto mais você tem vamos dizer assim, uma fórmula formal para você trabalhar, mais você consegue imprimir ali a sua criatividade, porque você não precisa perder tempo pensando como
como você vai organizar aquelas informações? Isso já foi pensado antes, por exemplo, no verbete. Você vai focar na sua criatividade do como você vai preencher aquela fórmula formal que já está ali pronta, né? Você não precisa pensar como que você vai mostrar aquelas ideias, é só colocar o conteúdo. Ela pergunta de novo a questão da paragenética, aquela questão da influência na parafatologia, página 32, terceira linha. A influência da paragenética na recuperação da habilidade da escrita desenvolvida em retrovidas. Mas ela pergunta especificamente para você. Você chegou a avaliar a influência do aprendizado da técnica consensográfica no curso intermissivo também? Então, eu achei muito interessante quando eu fiz o programa de verbetografia. Porque, assim, ao assistir às aulas, eu entrava em euforia. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava de novo lá no curso intermissivo. Para mim, tinha um holopensene muito forte de curso intermissivo. Então, eu penso que no curso intermissivo, não que a gente vai ficar lá treinando a escrita, mas a gente vê muito dessas técnicas aqui, a relação que tem com a questão da pensenidade, né, da organização da pensenidade, porque essas técnicas todas da conscienciologia, elas ajudam justamente nisso, a gente a ter a conquistar a retilinearidade pensênica, o desassédio mental somático, e eu penso que a gente trabalhou com isso bastante no curso intermissivo. A outra da desdramatização nós vamos pular, porque também já foi respondida. Agora ela pergunta, exemplologia, na página 35, se você poderia abordar as duas técnicas citadas, o aquecimento neuronial e a segunda redação repetitiva. Isso. Então, o aquecimento neuronial é um verbete do professor Valdo. E a definição é a seguinte: a técnica de preparar antecipadamente os dois hemisférios cerebrais para determinado período de dias, semanas ou meses de elaborações pensênicas mais complexas, de qualquer natureza, quanto à linha específica de conhecimento humano. Então, assim, você já sabe que você vai passar por ou alguma prova, ou vai defender um verbete, ou vai defender uma tese, né? Você vai passar por uma bateria de testes, alguma coisa, né? Então, você vai se preparar neuroniamente. Então, você vai preparar seu cérebro para aquela atividade, né? E até no verbete o professor Valdo coloca, né, 5 providências que a pessoa pode fazer dentro dessa técnica. A primeira é o atendimento à carga horária de sono. Então, a pessoa vai dormir, né, a carga de sono que ela precisa. Vai manter também uma higiene consciencial. Então, vai procurar ter bons pensamentos, não pensar mal de si mesmo, não pensar mal dos outros. Vai usar a técnica do estado vibracional profilático, né? Vai repassar mentalmente o assunto a ser pesquisado, né? Fazer um brainstorm. Então, assim, como se você já estivesse lá no debate, na exposição pública que você vai fazer. Então, por exemplo, a pessoa está se preparando para o verbete. Imaginar que você está lá defendendo o verbete, quais as perguntas que vão ter, como que você vai responder. E, por último, os instrumentos, né? Então, você vai você vai procurar se organizar todos os instrumentos e recursos que você vai precisar na hora lá, por exemplo. Quando eu estava me preparando para defender esse verbete, então eu preparei lá minha colinha com todas as técnicas, com a definição, né, de onde que eu tirei aquela técnica e tudo. Isso tudo faz parte da técnica do aquecimento neuronial. E por que eu coloquei ela como preliminar? Porque antes da escrita, né? Antes da escrita, a gente pode fazer essa técnica do aquecimento neuronial. E após a escrita, que seria a técnica da redação repetitiva, é o quê? Você escreveu um texto, esse texto ainda não foi publicado. Então, passou-se lá alguns meses, algumas semanas, você não vai mexer naquele texto. Você vai reescrever com as suas palavras, sobre aquele mesmo tema, como se fosse um outro artigo, um outro verbete sobre aquele mesmo tema. E você vai escrever tudo. Depois você vai fazer um comparativo com o texto que você redigiu primeiro e esse segundo texto. E você vai verificar as inconsistências ou se você teve ideias novas, né? Então, é uma forma de qualificação dos textos que a gente já escreveu e aí depois você encaminha eles para publicação. Bom, a outra também ela está perguntando a fonte dessas técnicas, você já falou, né? Que algumas são da enciclopédia, tem do dicionário de argumentos, do Homo sapiens urbanizatus.
Então agora uma pergunta de Curitiba. Professora Tatiana, Fatologia, página 32, final da 10ª linha. Como realizar com êxito a ultrapassagem dos gargalos conscienciográficos? A primeira questão, assim, a pessoa verificar quais são esses gargalos no caso dela, né? Porque, assim, não tem uma lista de gargalos gerais que todo mundo tem os mesmos. Uma fonte que eu recomendo é a pessoa ler na revista Scriptor, eu não vou lembrar qual o número da revista, mas tem um artigo da professora Kátia Aracaki que chama Autodesassédio Autoral, né? A revista Scriptor está disponível para download no site do ICGE. Então, qualquer pessoa pode acessar os artigos da revista. E lá ela lista uma série de gargalos que os autores normalmente enfrentam na hora da escrita. E quais seria a solução para cada um deles. A outra é sobre o desassédio, também você já falou, o desassédio intrínsecos ao labor intelectual, você já respondeu. Agora a pergunta de Goiânia, professora Tatiana, parafatologia, 3ª linha, ele pergunta de novo a questão da paragenética, né? Eles gostaram dessa questão da paragenética na recuperação da habilidade, mas como você já respondeu, eu vou direto para a segunda parte aqui. Okay. Aí ele cita aí que o nosso amigo, assim como seu duplista, eu suponho ter sido um romancista britânico do século XIX. É isso mesmo? Não sei de onde ele tirou isso aqui. Era contista. Aí ele pergunta se essa questão dele supõe, não sei, a questão dessa influência da paragenética na habilidade da escrita. Se a pessoa tem facilidade, né, com a escrita nessa vida, muito provavelmente ela foi escritora em outras vidas, né? Provavelmente mais de uma vida, né? Porque se a pessoa foi escritor, publicou textos na última vida, é porque antes ela já mexia com escrita. Então, muitas vezes, a gente está mexendo com escrita há muito tempo. O que a gente está tentando fazer agora é qualificar o nível da nossa escrita, né? Porque se no passado a gente escrevia muita literatura ou muita panfletagem, né? Muitas vezes a gente até escrevia querendo lavar cérebro. Então hoje a gente está tentando escrever num outro nível, num outro patamar. Mas é óbvio, se a pessoa já treinou muito em outras vidas a escrita, ela vai chegar aqui e vai ter mais facilidade. Pessoal, eu queria falar aqui sobre a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 5ª turma, que vai ter início em julho desse ano de 2016. Tá? Essa modalidade da escola ela é composta de 3 módulos que acontecem em julho, depois janeiro e julho de 2017, tem um ano de duração. Cada um desses módulos tem duração de 5 dias, eles são mais práticos do que teóricos. E entre os módulos, que acontecem a cada 6 meses, existem várias atividades chamadas intermódulos, por exemplo, maratonas, estudos e outras. Então é uma metodologia, se usa uma metodologia inovadora, baseada em competências, que a gente chama de competências parapsíquicas. É uma metodologia ativa, onde os alunos são protagonistas, não são só, vamos dizer, passivos, né? A aprendizagem é progressiva, se começa de competências mais básicas e vão avançando até as mais, vamos dizer, complexas. Só para citar alguns exemplos, se trabalha ao todo 23 competências ao longo do curso, mas, por exemplo, sensibilidade palmar, atenção dividida, clarividência, parapsiquismo impressivo, telepatia, acoplamento, assimilação, desassimilação, encapsulamento, escagem, semipossessão, que é a passividade ativa, e dentre outras, né? São ao todo 23. Então, quem tiver interesse é só procurar aí a recepção do CAEC. Há também a modalidade semanal, que acontece toda semana, mas essa é mais voltada para as pessoas aqui de Foz. Então, quem mora aqui pode fazer essa que é toda semana. Só lembrando que o número de vagas é limitado, são apenas 25 vagas devido à característica do curso. Então, nós estamos chegando aqui ao final. A gente queria saber da professora Tatiana se ela gostaria de complementar, de abordar mais alguma coisa que não foi abordada, mais alguma técnica, né? O pessoal perguntou bastante aqui das técnicas. Você gostaria de complementar alguma coisa? Não, só queria falar assim que as técnicas conscienciográficas, elas mostram para a gente assim que está aberto, né? Qualquer pessoa pode desenvolver a escrita conscienciológica. Assim, a gente acabar com esse mito de que algumas pessoas têm habilidade de escrita, essas vão escrever e outras não.
Então, assim, as técnicas mostram para a gente que é possível desdramatizar e as técnicas estão abertas a qualquer pessoa, né? Então, nós agradecemos aqui a professora Tatiana por mais um excelente verbete. Esperamos, como sempre, os próximos, né? Quantos você já tem aí engatilhados? Mais de 20 engatilhados? Não que seja feito. Já defendido uns 20, mas quantos você tem preparados, hein? Uns 8 verbetes, então o negócio é bom. Então, nós agradecemos aqui a presença de todos vocês, todos os tertulianos, as perguntas de vocês, agradecemos também a participação dos teletertulianos, agradecemos aqui a equipe do tertuliário, hoje é a Hermânia que está aí, e o Robson lá na transmissão, agradecemos aqui a Enciclosapiens, hoje está representada pelo Gabriel, e passamos então para os nossos avisos e divulgações. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 39 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 26 perguntas online. Temos 5 recados. Adriana Kawati, curso Leitura Lúcida. Sandra, curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica. A Cal, curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Roberto Leme, palestra sobre retroforma. Conceição, curso de verbetografia. Boa tarde. Aproveitando essa questão do verbete de hoje, né, técnica conscienciográfica, para qualificar essa técnica, nada melhor do que a gente qualificar a leitura. Por isso que o curso Leitura Lúcida foi um curso encomendado pelo professor Valdo. Porque a gente tem hoje em dia muito material à disposição, mas como é que a gente otimiza essa leitura, como é que a gente escolhe o material correto para ler, porque tem muito lixo também, né? A internet também tem muito material. Então, é um curso em 4 módulos, nós temos aulas gravadas, são 26 aulas gravadas, mais uma entrevista com o professor Valdo Vieira, de vários especialistas. Aulas, por exemplo, leitura digital útil com a professora Adriana Lopes, leitura de dicionário com o professor Pedro Fernandes, leitura crítica de biografias com a professora Nina Rosa. Então, são vários professores especialistas mostrando como otimizar e como escolher livros nas suas áreas. Esse curso ele pode ser feito presencialmente em Foz do Iguaçu ou totalmente à distância. Qualquer dúvida ou mais informações, entre em contato com o CAEC 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CEEC, nós estamos convidando para o curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, que irá ocorrer no dia 19 a 21 de fevereiro. Esse curso é de minha autoria e foi baseado no livro também com o mesmo nome. É um curso teórico e prático que busca ajudar as pessoas a identificar suas sinaléticas. E aí vai a pergunta: você consegue identificar, por exemplo, a presença de um amparador? Você consegue identificar a presença de uma consciência extrafísica, patológica ou não? Então, essas técnicas que nós vamos abordar no curso, elas vão ajudar a pessoa a identificar as próprias sinaléticas, inclusive, não vão ser todas, né? 12 que tem no livro, nós utilizaremos 5, a de recepção energética, a de instalação do EV, a de evocação pensênica, a da presença do amparador, e todas elas vão ser práticas, né, são práticas energéticas, depois nós vamos fazer um debate. Nós vamos utilizar também os laboratórios do CAEC para que a pessoa possa também estimular as suas parapercepções. Então, quem tiver interesse, pode fazer inscrição pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de convidá-los para o 8º curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que acontecerá nos dias 19 a 21 de fevereiro, daqui a 10 dias. A temática dessa edição será sobre os intelectuais nas cortes. Um exemplo de aula que teremos, por exemplo, será o curso das mulheres intelectuais, as parapreceptoras. Teremos também campo bioenergético com os EPICONs, Luiz Gonçalves e Lilian Zolé. Para mais informações, entrar em contato na recepção do CEEC. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a vocês. Gostaria de reforçar o convite para a palestra nessa quinta-feira com o tema Reconhecimento da Retroforma, revisitando Homelands. Quer dizer, o que é a retroforma? É o local
provável que a gente viveu possivelmente mais de uma vida, né? Um local pode ser, às vezes, até a mesma área que a gente nasceu nessa vida atual. Muita gente renasceu em um local com retroforma, né? Da própria retroforma, e às vezes escolheu em função disso. E é aquele local, então, que a gente tem uma marca, um registro, naquela área, um registro positivo, né? Eu vou dar ênfase na retroforma positiva. Então, a gente vai trabalhar nessa palestra alguns indicadores para a gente saber, por exemplo, como é que eu posso diferenciar uma retroforma de um local turístico positivo qualquer. Então, muitas vezes a gente faz uma viagem turística e vai sentir-se bem, vai sentir-se à vontade, vai sentir repercussão até nas bioenergias ou ideias, mas e aí o que a gente faz para diferenciar de uma retroforma? Né? Que indicadores que a gente pode ter? Então, esse é um objetivo e é tema do próximo livro. Né? Eu lancei um livro ano passado, Vidas Naturalistas, e esse próximo livro tratará da prospecção, da investigação de retroformas. Então, nessa palestra, eu vou estar passando alguns indicadores para a gente discutir. Obrigado e até lá, quinta-feira, 19 horas, na Consecutivas. Boa tarde a todos. Aproveitando a apresentação do verbete da Tatiana, né, a técnica conscienciográfica, convido todos a participar do programa Verbetografia. Se você quer escrever o seu verbete e participar da enciclopédia da Conscienciologia, temos aqui uma mensagem do professor Valdo. Sem a cosmovisão da enciclopediologia, é impraticável a consciência humana mais lúcida alcançar as condições razoáveis de erudição cosmoética e da polimatia evolutiva na Terra. Então, aproveitando, o programa Verbetografia EAD será dia 25 de fevereiro a 19 de maio de 2016, em 12 módulos semanais, aula vídeo e aulas online. Aulas online toda quinta-feira, de 19h30 a 21h30, com aulas online tira dúvidas nas quintas-feiras. E também teremos semipresencial, que iniciará dia 8 de março, a 31 de maio de 2016, com 12 módulos semanais também aqui no CAEC. Carga horária de 48 horas de aula, duração 12 semanas. O contato que vocês têm é na recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52, ou pelo e-mail caec@caec.org. Boa tarde a todos. Para amanhã, teremos o verbete Retomada Autoevolutiva, da especialidade Autorreflexologia, do verbetógrafo Henrique Ribeiro. Boa tarde.